sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 21, o objeto de conhecimento, potências com expoentes negativos e fracionários. E o detalhamento, potências com expoentes negativos e fracionários. Muito bem, vamos falar sobre potência. Então, pegue o seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Vamos falar sobre potência. E aí, vamos começar recordando a definição de potência. O que é que significa uma potência? Significa que eu vou multiplicar um número, eu vou ter um número, que é chamado de base, e esse número vai estar elevado a um expoente. E o que que isso significa? Significa que eu vou multiplicar esse número por ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece no expoente. Um exemplo, 3 ao quadrado significa que eu vou multiplicar 3 vezes 3, né? 2 vezes, né? Então, 3 por ele mesmo 2 vezes. Então, se fosse 3 à quinta potência, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Porém, esse expoente, ele pode ser tanto negativo quanto fracionário. E aí, teria o grande problema. Professor, como é que eu vou multiplicar se o expoente é negativo ou se o expoente é fracionário? Eu não vou ter como fazer essa ideia. Então, para isso, a matemática criou algumas propriedades. Então, vamos falar basicamente das propriedades de potências com expoente fracionários. Acompanhe comigo na tela. Pois bem, temos aqui a definição. Todo número real A, positivo, né? E M sobre N com números inteiros e N maior do que 1, temos que eu posso utilizar essa propriedade. Então, o que que diz essa propriedade? Se eu tenho um expoente e esse expoente pode ser escrito na forma de fração, eu posso reescrever essa fração como sendo um radical, correto? Uma raiz, né? E aí, como que vai funcionar? Vai ser da seguinte forma. O denominador da fração, ele vira o índice do radical e o numerador da fração, ele vira o expoente da base. E a base vai para dentro do radical, certo? A base vira o radicando. Vamos por um exemplo. Suponha que eu tenho 5 elevado a 3 quartos. 5 elevado a 3 quartos. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a um radical. Toda vez que for fração, vai ser um radical. A base, ela vira radicando, certo? O denominador, ele vem para o índice. E o expoente, o numerador, ele vira expoente do radicando. Essa é a regra. Eu posso aplicar essa propriedade. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Suponha que eu tenho aqui 2 elevado a 0,5. Aí alguém deve falar, pô, professor, agora o senhor está inventando. 0,5? Como que eu vou ter 2 elevado a 0,5? Gente, esse 0,5, ele pode ser escrito como uma fração, não pode? Ó, 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10, correto? E aí, eu ainda posso simplificar por 5, tanto em cima quanto embaixo. Eu posso dividir pelo mesmo valor. Logo, isso aqui vai ser igual 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2. Então, esse 2 elevado a meio é igual a 2 elevado a meio, a 1 sobre 2. Que, pela propriedade, né, nós temos que isso aqui, ó, vai ser igual a quem?
vai ser igual a raiz, certo? O expoente, a base, vira o radicando. Muito bem. O denominador vira o índice e o numerador vira o expoente do radicando. Tranquilo? Então, lembre-se que todo número decimal eu posso escrever como fração. Então, a ideia é essa. Muito bem, agora nós vamos trabalhar algumas propriedades. Primeira delas, propriedade 1. O índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Nesse caso, o resultado é o próprio radicando. Então, nesse caso aqui, ó, 3, raiz cúbica de 3 de 2 elevado ao cubo. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 2, certo? E aí, tudo que vai, volta. Então, 3 dividido por 3. Ora, professor, 3 dividido por 3 é 1. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Beleza, isso mesmo. Então, aqui a gente vai usar a seguinte ideia. Toda vez que o índice for igual ao expoente da base, do radicando, eu simplesmente vou escrever o radicando. Nesse caso, 99. E agora toda a atenção do mundo. Era aí. Essa propriedade, ela precisa de uma atenção. Atenção quando? Quando esse índice é par. E esse de dentro também é par. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, toda vez que a base é par, o resultado é positivo. Um exemplo, base par, 3. Independente do valor do expoente, então 3 ao cubo vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Certo? Se eu pegasse qualquer outro valor, o resultado ia ser positivo. Porém, quando a base é negativa, nós vamos ter que tomar um cuidadinho aqui, eu vou usar o menos 3 como exemplo. Por quê, professor? Menos 3 ao cubo. O que isso significa? Opa, menos 3 ao cubo, não tem esse menuzinho aqui não, tá bom? Menos 3 ao cubo. Significa que vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí eu vou cair naquela propriedade que diz o seguinte, propriedades de sinais, multiplicação de sinais. Menos com menos, mais com menos é menos. Então, isso aqui vai ser igual a menos 27. Tudo bem? Porém, quando a minha base, o meu expoente é par, olha o que acontece. Vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, ó, menos com menos mais com menos menos com menos mais. Então, esse resultado aqui é positivo. É a mesma coisa que 3 à quarta, que é 81. Tudo bem? Por que isso é importante, professor? Porque quando o radicando for negativo, eu vou ter que olhar para a potência. Se essa potência é par ou ímpar. Se ela for ímpar, o resultado é o próprio radicando. Menos 2. Porém, se ela for par, o resultado sempre será positivo. 2. Tudo bem? Então, eu tenho que, antes de aplicar essa propriedade, eu tenho que tomar esse cuidado e essa atenção. Sempre observar se o expoente é positivo ou negativo. Se o índice da potência, se o índice da potência, quando a base é negativa, quando o radicando é negativo, é par ou ímpar. Então, eu tenho sempre que tomar esse cuidado, se esse índice é par ou ímpar. Se for ímpar, é o próprio radicando. Se for par, vai ser ele positivo. Tá bom? E eu só posso aplicar essa propriedade quando o índice é igual à potência.
de dentro do radical. E a gente usa muito essa propriedade, bastante essa propriedade, quando eu quero calcular, por exemplo, uma raiz quadrada. Por exemplo, quero calcular a raiz quadrada de um número que eu não sei, mas vamos supor aqui 47 ou 49. Raiz quadrada de 49. Ora, 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Ó, e quando não aparece, aqui é 2. Então, o índice é igual ao expoente. Então, logo, esse resultado é 7. Então, a gente pode garantir que a raiz quadrada de 49 é 7. Tudo bem? Vamos à propriedade de número 2. Propriedade número 2 diz o seguinte. Quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número, opa, marca aí, ó, mesmo número natural, não anula. O radical obtido é equivalente ao inicial. Então, às vezes eu quero deixar o meu radical com o mesmo índice. Então, para isso, eu posso fazer essa pequena manipulação. O que é que eu vou fazer? Ou eu vou multiplicar ou eu vou dividir esse radical pelo mesmo valor. Então, serve tanto para... Ó, o meu radical aqui, ó, é radical de n de a elevado a m. Então, se eu multiplicar por q, esses dois valores são equivalentes. A mesma coisa se eu dividir por q, esses dois valores são equivalentes. Então, às vezes, fica muito mais interessante eu tentar procurar um radical onde eu deixo o índice iguais. E aí, eu trabalho com essas equivalências. Veja comigo no exemplo. Aqui, ó, raiz quarta de 8 elevado a 5. Então, aqui eu posso aplicar uma propriedade. Qual é a propriedade? Vocês concordam comigo que eu posso fazer o seguinte, ó, o 4 e o 5, eu posso multiplicar de tal forma que fique valores iguais. Por exemplo, poderia multiplicar o 4 e o 5 pelo mesmo valor. Vamos pensar, qual seria esse valor que deixaria igual? Então, ó, posso ver 4 vezes 2 não, vezes 3 dá 12, mais 4 vezes 5 dá 20. E 5 vezes 5 dá 25, certo? Então, esse valor aqui, ó, é equivalente a 20 e aqui também vai ser 25. E aqui eu posso aplicar as propriedades de tal forma que fique mais confortável para calcular. Então, essa propriedade garante isso. Eu posso multiplicar aqui, ó, esse valor e esse valor pelo mesmo número. Significa que esse radical é igual a esse radical. Da mesma forma que eu também posso dividir. Por exemplo, se eu dividir essa daqui por 3 e esse valor de dentro por 3, eu obtenho um radical equivalente. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 6 dividido por 3, 2. 4 dividido, ou 9 dividido por 3, 3. A mesma coisa que raiz quarta de 3, ou raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. E isso aqui eu ainda posso até calcular, dá um número inteiro, ó, porque 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é quanto, professor? 16. E 16 vezes 4? Eu não sei, mas eu consigo fazer a conta. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 64. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Observe que esse valor é igual a esse, ó. Tudo bem? Então, eu posso aplicar essa propriedade de tal forma que fique mais confortável para mim. Vamos a mais uma propriedade. Propriedade de número 3. A propriedade de número 3 diz o seguinte: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. De modo geral, sendo assim A e B números reais positivos e N um número natural maior do que 1,
temos que. Então, toda vez que eu tenho um produto dentro do radical, eu posso reescrever isso como sendo um produto de radicais. Olha um exemplo. 4 vezes 5. Então, isso aqui é a mesma raiz cúbica de 4 vezes 5. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 5. Tudo bem? Tranquilo. É só aplicar essa propriedade. Ó, observe aqui que eu tenho 2 nesse produto, correto? Então, o que acontece quando eu tenho um produto, ou seja, a multiplicação de 2 números elevado a um expoente? Significa que vai ser esse expoente elevado, um número A elevado ao expoente vezes o número B elevado ao expoente. Nesse caso, a gente ainda vai ter o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 5 de 2 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. É essa propriedade. Observe aqui, ó, a gente usa muito essa propriedade para resolver questões desse tipo. Eu quero calcular, lembre-se que quando não aparece, o índice é 2, certo? Então, o índice é 2. Então, aqui eu sei que é raiz quadrada. Não preciso colocar, mas vamos deixar aí só para a gente lembrar. Vocês concordam comigo que 4.900 é a mesma coisa que 49 vezes 100? Sim, professor. Por quê? Porque quando eu multiplico por 10, por 100, por 1.000, eu só vou acrescentar a quantidade de zeros, certo? Então, vai ser 49 e eu coloco 2 zeros. Beleza. Então, a gente sabe que 4.900 é a mesma coisa que raiz de 49 vezes 100. Muito bem. E agora, eu aplico a propriedade. O que diz a propriedade? Se eu tenho um produto dentro do radical, ou seja, tem que ser multiplicação, eu vou separar os radicais. Vai ficar 49 vezes raiz quadrada de 100. E aqui eu sei determinar essas raízes. Quanto que é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 100, 10. 7 vezes 10, 70. Olha aí, ó, eu não precisei ficar fazendo muita conta para determinar esse valor. Eu só usei a propriedade. Então, essas propriedades de radical, ela vem para nos auxiliar. Às vezes, eu tenho um valor muito alto, mas aí para ficar decompor esse valor aqui, ia demorar muito tempo. Então, qual é a estratégia que eu faço? Eu posso reescrever isso como sendo um produto. Vamos à próxima propriedade, propriedade de número 4. Ela diz o seguinte: a raiz de um quociente é igual ao quociente entre as raízes do dividendo e do divisor. De modo geral, sendo A e B números reais positivos e N um número natural maior do que 1, temos que. Então, quando eu tenho aqui, ó, essa propriedade, eu digo o seguinte: se eu tenho uma raiz de A dividido por B elevado a N, o que é que eu posso refazer? Eu posso reescrever isso como sendo raiz de A, raiz N de A, dividido por raiz N de B. Beleza? Então, aqui, ó, tenho o seguinte. Ó, vocês concordam comigo que raiz quarta de 6 sobre 7, eu posso escrever isso aqui como sendo uma potência? Então, só reescrevendo como uma potência, e aí a gente vai utilizar a ideia de potência para provar esse fato. O que diz? Se eu tenho uma divisão, a propriedade de potência, elevado a um número n, então vai ser A dividido por n, A elevado a n, e B dividido A elevado a n dividido por B elevado a n. Então, eu posso aplicar essa propriedade aqui. Eu desfaço o radical, então 6 sobre 7, né? Quem é o meu índice? É 4, então ele vai para o denominador.
Quem é meu expoente? Quando não aparece é 1. Beleza. E agora, professor, eu aplico a propriedade. Ó. A propriedade diz o seguinte, que vai ser 6 elevado a 1/4 dividido por 7 elevado a 1/4. Certo, professor? E agora? Tudo que vai, volta. Eu posso reescrever essa divisão, essa potência com expoente fracionário na forma do radical. Então, vai ficar raiz quarta, né? O denominador vem para o índice e o numerador vira o expoente do radicando. Então, observe que raiz quarta de 6 dividido por 7 é a mesma coisa que raiz quarta de 6 dividido por raiz quarta de 7. Novamente, ó, eu tenho aqui 1/27avos, raiz cúbica de 1/27avos. Então, utilizando a propriedade, né, a gente vai encurtar esse passo onde eu transformo meu radical em potência e aí eu aplico a propriedade da potência. De novo, 1, né, quando não aparece aqui, ó, o expoente é 1, então vai ficar 1 e o índice é 3. 3. Novamente, aplicando a propriedade de potência. Se eu tenho uma divisão elevada a n, é a mesma coisa que o numerador elevado a n dividido pelo denominador elevado a n. Então, vai ficar 1 elevado a 1/3 e 27 elevado a 1/3. 1 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz de 1/3. Ou de 1/3 não, de 1, certo? Porque esse camarada, o numerador, ele vira o expoente do radicando, o índice, o denominador vira o índice e a potência, a base, vira o radicando. E raiz cúbica de 1 é 1. E aqui é a mesma coisa, ó, raiz cúbica de 27 é 3. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma, eu posso pegar aqui, ó, algo muito feio, né? Essa raiz quadrada de 0,04. Provavelmente, no primeiro impacto, você ia ficar nervoso, mas tu estudou comigo, e comigo tu entende as propriedades. Eu posso escrever esse número como sendo um radical, uma fração, certo? Onde eu tenho 2 casas decimais, então a casa vai voltar 2 vezes, então significa que o meu denominador vai ser 100. Então, vai ficar 4 dividido por 100. Lembrando, quando não aparece, é porque é raiz quadrada. Beleza. Então, a propriedade diz que isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 100. Certo? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100, 10. E 2 dividido por 10 é 0,2. Ou seja, raiz de 0,04 é igual a 0,02, né? 0,02 não, a 0,2. E, por fim, a nossa próxima propriedade, que diz o seguinte, quinta propriedade, a raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, no qual o índice é igual ao produto, lembra que toda vez que a gente fala de produto, a gente pensa em multiplicação, dos índices das raízes iniciais. De modo geral, sendo A um número real positivo, e N um número inteiro, e P também um número inteiro, não, um número natural, maiores do que 1, temos. Então, quando eu tenho uma raiz dentro da raiz, é como se eu estivesse aplicando a propriedade 2 vezes. Só que aqui eu tenho que lembrar o seguinte, ó. O que acontece quando eu tenho um número n elevado a um número m? Então, ó, A elevado a N elevado a M. A propriedade diz o seguinte, que vai ser A elevado a M vezes A elevado a M vezes N. Aqui, ó, se eu for aplicar essa propriedade, vai ficar como? Vamos primeiro trabalhar nessa interna, tá bom? Então, isso aqui vai ser raiz de 6. Então, vai ficar quem? 9 elevado a 1/3, certo? Porque o índice e aqui o expoente é 1. E aqui, novamente, eu ia aplicar essa propriedade. Então, ó, ia ficar quanto? Aqui, imagina que tem o 1, então vai ficar 9 elevado a 1/3 elevado a 1/6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9, 1 vezes 1, 1. Eu vou até escrever aqui mais embaixo, só para ficar mais claro. Então, isso aqui vai ser igual a 9
de 1/3 vezes 1/6. E aí, multiplicação de fração, eu repito, multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Vai dar 18. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 raiz de 18. 9 elevado a 1, raiz de 18. Certo? Então, eu posso utilizar essa propriedade 2 vezes. Só que eu não vou ficar fazendo essa conta, porque vai dar... a chance de errar é maior. Então, o que é que eu faço? Eu vou somente, multiplicar os índices. Eu vou somente multiplicar os índices. Nesse caso, eu poderia escrever esse radical como sendo quem? 3 vezes 6, 18. 18, raiz de 18, raiz 9 de 18. E aqui a mesma coisa, ó. Como é que vai ficar? Poderia escrever como sendo raiz 4 vezes 2, 8, de 11 elevado a 8. Opa! Aqui eu já sei, pela propriedade 1, índice igual ao o expoente do radicando. Então, isso aqui é o próprio radicando. Tudo bem? Então, essas propriedades nos ajudam nesse ponto. Então, agora vamos colocar em prática. Então, nós temos aqui, ó. O que nós temos? Nós temos o seguinte. Temos aqui o produto de 3 radicais com o mesmo índice. Quando não aparece, é 2. Então, eu posso reescrever isso como sendo raiz quadrada de 7 vezes 16 vezes 9. Tudo bem? E aí eu ainda posso continuar fazendo essa conta. 7 vezes 9 é 63. Beleza? Fazendo esses dois primeiro, porque a matemática é associativa. E agora eu vou multiplicar 3 por 16. 3 vezes 6, 18, vai 1. E 6 vezes 6, 36 com 1, 37. Pulo uma casa e vai ficar 3, 6. Muito bem, então vai ficar 8. 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Com 6, 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1008. Aqui, ó, posso aplicar essa propriedade. Observe que vamos aplicar a propriedade, acho que de número 3. Observe que os índices são iguais. Então, vai ficar aqui, ó, raiz décima de 4/5, certo? Vezes raiz décima de 20. E, novamente, eu posso aplicar a propriedade, porque os índices são iguais. Então, vou repetir o 10 e agora eu vou aplicar a propriedade voltando. Então, vai ficar 4 vezes 5 vezes 20. Ora, 20 dividido por 5 é 4. E 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz décima de 16. Certo? Aqui, quando não aparece, é 2. Tudo bem? Então, aplicando a última propriedade, primeiro vamos aplicar a propriedade de número 4. Vamos deixar tudo no mesmo radical. 12. Então, vai ficar 3 meios vezes... Aqui, ó, vou aplicar a propriedade 5. Vou multiplicar os índices. Então, 2 vezes 6, 12. Opa! Agora, eu posso multiplicar os radicandos. Certo? Então, vai ficar raiz décima segunda de 3 meios vezes 4. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, isso aqui vai ficar raiz décima segunda de 6. Então, gente, observe comigo que as propriedades de potência com expoente fracionário, elas nos auxiliam principalmente nas resoluções de contas com valores altos.
Beleza? Então, eu posso ir ajustando, aplicando as propriedades de tal forma que esses valores fiquem confortáveis para eu calcular o radical. Beleza? Essa foi a nossa aula sobre potências com expoentes fracionários e negativos. Espero que elas tenham sido bastante esclarecedoras para vocês. Utilizamos bastante propriedades, principalmente de radicais, e até o nosso próximo encontro.